Boa noite, Soraya. Edi, boa noite, muito bem-vinda. Shalom. Maria Rosária, boa noite. O som está bom? Obrigado, Maria Rosária. Obrigado, Eti. Obrigado, Soraya. Leonardo, muito bem-vindo. Edson, muito bem-vindo. Dentro de 2 minutos estaremos iniciando o nosso trabalho no dia de hoje.
Rosali, boa noite, muito bem-vinda. Vamos iniciar o nosso trabalho no dia de hoje. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Respiramos o alento do Cristo e da era da liberdade. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da era de Aquário. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo da era do Ouro. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus Pai e Mãe presente em nosso coração, agradecemos por esta oportunidade de servir neste dia 16 de julho de 2025, neste santuário virtual, na presença dos nossos queridos irmãos de todas as dimensões. Saudamos aos bem-amados mestres ascensionados dos 7 raios, saudamos ao bem-amado Melquisedeque, nosso mestre, instrutor, amparador do nosso trabalho. Saudamos aos arcanjos, Elohim, e todos os seres que, mesmo não citados, irão colaborar conosco no dia de hoje. Rogamos agora a poderosa presença do Arcanjo Miguel, com a sua espada azul flamejante, e seus anjos guerreiros que se posicionem à nossa volta, acima de nós e abaixo de nós, formando um escudo de proteção invencível contra qualquer influência que pudesse afetar o nosso trabalho no dia de hoje. Da mesma forma, rogamos a poderosa presença da bem-amada deusa Astreia com seus anjos da espada azul flamejante, para que sejam feitos todos os encaminhamentos necessários. Saudamos a poderosa egrégora Hagliká da 20ª dimensão, sob o comando do bem-amado mestre Melquisedeque, patrono dos nossos encontros de quartas-feiras, modelo de sacerdote rei e sacerdotisa rainha, que irão liderar a nova era da humanidade, a era dos sacerdotes reis e sacerdotisas rainhas, porque é o reino do céu na terra e cada um de nós vai reinar por sua porção mágica do reino do céu na terra. Estamos entrando na frequência da 20ª dimensão, recebendo o influxo do bem-amado mestre Melquisedeque, o sacerdote da ordem eterna, que não teve início de dias, nem terá fim. O eterno sacerdote de Deus Pai Todo-Poderoso, mencionado na Bíblia como o iniciador que possibilitou a Abraão realizar toda a obra magnífica que ele realizou.
sacerdote rei, que está na história de Jesus, citado claramente na Bíblia, como o sacerdote eterno de Deus Todo-Poderoso, não pertencendo a nenhuma ordem terrena. E na sintonia do bem-amado mestre Melquisedeque, vamos rogar aos seres divinos do sétimo raio, bem-amado mestre Saint-Germain, deusa Pórcia, da justiça da oportunidade, arcanjo Ezequiel e Santa Ametista, Elohim Arturus e Diana, para que nos permitam o uso do fogo violeta. Fogo violeta dos milhares de sóis, desce, 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 desce. Fogo violeta da misericórdia divina, desce, 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 desce. Fogo violeta da liberdade, da transmutação, envolva e transpasse os nossos 4 corpos inferiores, nosso mental inferior, nosso corpo astral, nosso corpo etérico, nosso corpo físico, colocando esses 4 corpos no diapasão da nossa divina presença Eu Sou. Rogando a nossa divina presença Eu Sou que mantenha em torno de nós o seu manto sagrado, repelindo, agora e para sempre, toda e qualquer influência indevida que pudesse nos afetar. E dentro desse manto sagrado, desse espaço que é o nosso templo interno, pedimos que o fogo violeta continue flamejante a partir dos nossos pés, envolvendo todo o nosso corpo e todos os corpos inferiores. Que os nossos 3 corpos superiores, divina presença Eu Sou, Atman, santo ser crístico, Budi, Manas, corpo causal, sejam vibracionalmente e potentemente influenciadores da nossa natureza inferior. Quanto mais preparamos a nossa natureza inferior, que são os nossos 4 corpos mental, astral, etérico e físico, mais a luz do Eu Sou pode se manifestar. Então, o nosso trabalho fundamental na vida é fazer o que a Kabbalah ensina. Kabbalah significa receber. Então, precisamos preparar o recipiente, aquilo que em nós pode receber a luz do alto. Somente a luz que nos criou pode nos sustentar. A luz pode treinar o nosso ego para que ele não se sobreponha à nossa vontade, à nossa consciência, ao nosso poder realizador espiritual. Que o fogo violeta, então, continue flamejando dentro desse escudo de proteção do manto sagrado da divina presença Eu Sou, e se expanda agora em espirais flamejantes do fogo da liberdade em relação a todo o nosso ambiente, toda a nossa casa, nosso bairro, nossa cidade, o nosso estado, o Brasil, hemisfério norte, hemisfério sul. Fogo violeta da misericórdia divina, envolva e transpasse todo o planeta Terra, todas as criaturas que aqui vivem, em todas as dimensões, de todos os reinos, elemental,
angélico e humano, que todos entoemos a sinfonia universal como uma demonstração da nossa gratidão profunda pelo dom da vida e pela consciência da vida. Fogo violeta, transmutando no planeta Terra todas as imperfeições, iniquidades, violências, desentendimentos, conflitos, guerras, doenças, todos os karmas do planeta Terra, das pessoas, de todos os seres, sejam consumidos pelo fogo violeta da liberdade. Fogo violeta, atue agora em espiais flamejantes envolvendo toda a superfície da Lua, indo até o Sol do nosso sistema solar, todos os planetas do nosso sistema solar, envolvendo o nosso sistema solar com o fogo da liberdade, o fogo da transmutação. Fogo violeta em espirais, dirija-se agora para todo o universo, todas as galáxias, todo o universo, todos os universos. E que essas ondas eletrônicas de fogo violeta cheguem até a ilha nuclear de luz, onde mora o Criador, com a nossa gratidão pelo dom da vida e pela consciência da vida. Bem-amado Mestre Melquisedeque nos aguarda nessa ilha, nesse grande palácio onde mora o Criador, e nos abençoa. Ele intercede por nós junto ao Pai eterno, para que sejamos dignos da sua herança, já que somos feitos à sua imagem e semelhança. Que sejamos deuses em ação no planeta Terra. Bem-amado Mestre Melquisedeque se propõe a nos ajudar, a nos amparar, nos mentorar, para que sejamos efetivamente bons seres humanos, capazes de receber a luz divina e operar em todas as nossas atividades com a consciência de que nos dotou o Criador. Shemaya Ha-Reshit. Shemaya Ha-Reshit. Shemaya Ha-Reshit. Esta é uma palavra sagrada que nos reconecta à nossa perfeição original. Toda a perfeição original está dentro de nós e nos cabe ser receptivo, cada um de nós deve ser receptivo à perfeição original. Originalmente, tudo era perfeito, inclusive os nossos corpos físicos. E com o passar do tempo, dos milênios, fomos corrompendo a manifestação da nossa perfeição. E estamos no movimento agora de restaurar essa perfeição. E este mantra pronunciado restaura essa perfeição original. Sejamos receptivos durante a semana ao modelo perfeito com o que Deus nos criou. Bem-amado Mestre Melquisedeque, invocado por nós durante a semana, poderá nos ajudar neste trabalho libertador da nossa consciência, da nossa vontade e do nosso poder realizador.
Percebam o influxo, a grande onda de amor que vem da 20ª dimensão. Somos um pentagrama, uma estrela de 6 pontas, que é o símbolo da nossa liberdade. Somos livres para escolher um caminho ascendente, de retorno à origem, à perfeição. Na nossa descida do mundo perfeito para este mundo, nós nos densificamos, nos corrompemos e agora podemos seguir pelo lado direito da árvore da vida e gradativamente vencer nossa densidade e readquirir a nossa santidade celestial, para que possamos, ao descer, conseguir manter a nossa santificação aqui no planeta Terra, nessa vida de 3ª dimensão. Nós descemos pelo lado esquerdo da árvore da vida, descemos perfeitos e nos tornamos corrompidos na Terra e devemos voltar pelo lado direito, deixando para trás a corrupção, os defeitos e nos tornando perfeitos, até que a perfeição possa existir aqui. Que não haja uma queda mais, que haja a perfeição, porque teremos aperfeiçoado o recipiente para o divino que mora dentro de nós. Lembrem que o divino em nós já está presente, na forma do espírito, na forma da alma, e o que precisa ser aperfeiçoado é a nossa personalidade. Lembrem que quando descemos, quando encarnamos, nós trazemos um plano B. O que é esse plano B? É o plano mínimo. É um plano que é governado até certo ponto pelas influências planetárias. Os 7 planetas do nosso sistema solar mandam correntes de energia que nos mantêm mais ou menos calibrados para que realizemos pelo menos esse plano B da encarnação. Mas existe um plano A que mora e é guardado dentro do nosso coração pelo santo ser crístico, o nosso Cristo pessoal. Vejam a misericórdia divina que nos dotou de uma presença do Cristo também. Nos dotou da presença divina e da presença divina do Cristo também. O Cristo que está em nós é aquele que pode nos levar até o Pai. Esse plano divino que pode nos levar até o Pai é o plano A. Enquanto não realizamos o plano A, temos que realizar o plano B. E esse plano B tem um certo grau de inevitável, porque pelo menos o plano B devemos realizar. E todos os planetas, todos os anjos planetários, os gênios planetários, os logos planetários, contribuem para que a gente realize esse plano mínimo encarnatório. Mas essas influências planetárias dos 7 planetas, elas se dirigem a nós o tempo todo e também alimentam
a nossa sombra, para que a gente possa, ao reconhecer a sombra, transmutá-la em luz. Vejam, os planetas não produzem a sombra, eles, de certa forma, ajudam a revelar qual é a nossa sombra. Essa sombra são os 7 dragões, que são o título do nosso trabalho no dia de hoje. São 7 dragões que, via de regra, impedem a realização de qualquer grande projeto da nossa vida e até impedem uma vida saudável e regular. Mas impedem até o momento que possamos transmutá-los. Podemos transmutar os nossos 7 dragões. O que são os 7 dragões? São aqueles impedimentos, aqueles elementais que criamos e que, se não transmutarmos quando nos comprometemos com algum objetivo, eles inexoravelmente irão impedir a realização dos nossos objetivos. Existem muitas formas de transmutar esses 7 dragões. O fogo violeta, podemos dizer que é a principal, porque é a luz do Espírito Santo que é capaz de transmutar tudo que não é perfeito, pode trazer a perfeição a tudo que é imperfeito, pode ascensionar tudo. Os 7 pecados capitais estão ligados a esses 7 planetas. Por exemplo, imaginem uma estrela de 6 pontas. Nós temos 6 pontas e temos o ponto central, que é dedicado ao planeta Sol do nosso sistema solar. Na parte de cima da estrela de 6 pontas, temos o planeta Saturno. O lado direito do triângulo, que tem o topo Saturno, o lado direito é Vênus. O lado esquerdo, Mercúrio. Mais em cima, na base invertida do triângulo, temos o planeta Júpiter. À esquerda, temos o planeta Marte. Na ponta invertida do triângulo, temos o planeta Lua. E no centro, o Sol. Então vejam, é um sistema que sustenta o nosso funcionamento aqui na Terra. Esse sistema, ele precisa ser conhecido para que possa ser transcendido. Lembram que a influência planetária, a influência dos planetas, se dá em 4ª e 3ª dimensão. Se estamos indo para a 5ª dimensão, precisamos nos libertar da necessidade de sermos impulsionados, de certa forma manipulados pelo lado também negativo dos planetas. Para podermos transcender, precisamos primeiro conhecer. E uma maneira de conhecer a influência planetária é conhecer os 7 dragões. Então, existem os 7 dragões que são os pecados capitais. Por exemplo, qual é o pecado capital ligado a Saturno? Qual é o pecado ligado a Vênus, Mercúrio, Júpiter, Marte, a Lua, né? E ao Sol? São 7 planetas, 7 pecados capitais. O pecado capital da soberba, ligado ao planeta Sol, no centro. Luxúria,
planeta Vênus, preguiça, planeta Mercúrio, inveja, planeta Júpiter, ira, planeta Marte, gula, Lua, e o planeta Saturno, ligado o processo de nós queremos reter, não expandir, através de uma lógica mental bloqueadora da nossa expansão. Então, esses 7 pecados capitais estão todo o tempo nos tentando. E eles se manifestam na nossa natureza inferior, na nossa personalidade, como impedimentos, costuma-se dizer, crenças limitantes, traumas, tudo isso ligado aos 7 planetas. Eu gostaria de propor a vocês que fizessem a invocação do fogo violeta diariamente, com ritmo, isto é, sempre na mesma hora, se possível no mesmo local, pedindo ao fogo violeta que transmute esses 7 dragões. A perfeição originária de que somos dotados diz que toda abundância, toda perfeição pré-existe e nos está disponível, mas o receptor a essa abundância é falho. Qual é a maneira mais elevada hoje de transformar este recipiente de forma a que ele possa conter essa abundância divina, que é a própria luz divina, né? Um dos raios dessa luz divina é o fogo violeta do bem-amado Mestre Saint Germain. Não precisamos necessariamente identificar os 7 dragões. Basta que saibamos que existem, que são ligados aos 7 planetas do Sistema Solar, onde estamos vivendo, e que o fogo violeta pode fazer um trabalho de limpeza e transmutação. Não é necessário fazer mais nada além disso, embora existam técnicas que podemos utilizar para tratar de cada dragão em particular. Esses dragões também são ligados a medos, né? 7 medos. Podemos fazer uma experiência e perguntar, colocando a mão na nossa barriga, quais são os medos que temos em relação a algum objetivo qualquer. Escrevendo esses medos, né? Lembro que uma vez um mentorando quis montar uma empresa. Ele tinha 23 anos e, ao conversarmos, ele decidiu montar essa empresa. E ele tinha sido apenas um funcionário. Ele decidiu montar essa empresa. Hoje é uma empresa multimilionária, mas há 4 anos atrás não era. Ele não tinha nada, não tinha um centavo no bolso. Eu disse a ele que a condição de superempresário era apenas uma questão dele decidir ser, eu sou superempresário, e em seguida descobrir os 7 dragões que eram naturalmente contra esse objetivo de se tornar um superempresário. Aí ele fez uma relação, colocando a mão na barriga, medo de, ao decidir ser empresário, não ter mais salário, não conseguir pagar as contas,
Um outro medo era medo de não saber como construir a empresa, como atrair clientes, como atrair sócios. Um outro medo era de se desentender com os sócios e colocar a empresa em risco. Então ele fez uma lista de 7 medos. Usamos uma técnica de transmutação cada um dos dragões, nesses 3 dedos aqui, esses 3 dedos mágicos, também conhecido como método Tio Patinhas, do realista, o sonhador e o crítico. Fazendo esse giro aqui, o crítico vai se tornar realizador. Então lembra, o crítico é a nossa barriga que está montada, organizada, configurada para ser contra o sonhador, o que o sonhador diz. Mas o realista pode, em cada caso, transmutar o impedimento. Fizemos isso, ele transmutou os 7 dragões e se tornou um grande empresário em menos de 4 anos. Então vejam que tudo é fácil, mas tudo parece difícil, mas apenas parece difícil. Então podemos concluir que tudo é uma questão de ponto de vista. Podemos olhar e dizer, é difícil, como podemos olhar e dizer, é fácil. Nós somos deuses originariamente, mas desde que descemos, fomos mascarados com o nosso ego, que impede a nós mesmos que vejamos a divindade que somos, né? Devemos aprender a lidar com os 7 dragões. Quem não transmuta os 7 dragões fica apenas na decisão de alguma coisa, mas nunca passa para a realização dessa coisa. Os 7 dragões são 7 motores que até serem transmutados é como se tivessem invertidos. Eles são acionados toda vez que há um impulso de realizar o propósito. Em vez de decolar o avião, eles impedem a decolagem. Quando transmutamos, os motores, as turbinas, são direcionadas para dar um impulso, né? Então, vejam, tudo é muito natural. Quem não consegue realizar alguma coisa é porque tem 7 dragões que impedem. Quem consegue realizar é porque lidou com esses 7 dragões e os transformou em turbinas que podem realizar o objetivo em muito pouco tempo. Lembram que estamos saindo do tempo linear e do tempo radial de 4ª dimensão, linear de 3ª dimensão, radial de 4ª dimensão, então estamos entrando no espírito do tempo de 4ª dimensão e mais ainda na essência temporal de 20ª dimensão, que nos permite usar o tempo como uma massinha de moldar. Podemos incluir em pouco tempo grandes realizações, como este cliente que eu mencionei, como JK, presidente do Brasil, que fez 50 anos de progresso em apenas 5 anos de mandato. Existem seres no mundo que intuitivamente são capazes de fazer isso, né? Os grandes negócios do mundo, as Big Techs, todas foram criadas em muito pouco tempo por seres que intuíam como fazer. Mas não basta hoje só intuir, porque muitos que intuíram como fazer não sabem repetir. Por exemplo, o Ike Batista
tornou-se o 7º bilionário, poderia ter sido o primeiro bilionário do mundo e não sabe fazer de novo. Muitos outros empresários, eles não sabem como fazer de novo. Então é preciso transformar a intuição em algo que possa ser replicado, feito de novo. Por isso o nosso trabalho é o investimento em que a intuição possa ser traduzida num tutorial para que possa ser repetido. Vejam, tudo é muito mais simples do que o nosso ego pensa. Lembram que em Reis, na Torá, no Velho Testamento, existe a passagem da viúva endividada. A viúva endividada, recém-endividada, tomou consciência que tinham muitos credores que estavam assediando ela, querendo levar os filhos dela em pagamento das dívidas, e ela se inspirou então em procurar o grande profeta da época, o Eliacha, e pediu, propôs ao Eliacha que Deus ajudasse, Lembra o que Jesus falou? Onde tem 2 ou mais reunidos em nome dele, ele lá estaria. Então, tínhamos a viúva endividada e o Eliacha reunidos em nome do Logos, o autor de todas as coisas, o fornecedor da energia. Quando 2 estão reunidos em nome de um propósito de vida, que tenha 3 coisas: amor, ausência de conflito e desejo real, o Logos está presente. Nasce então desse triângulo para o plano astral, fazendo com que os 7 dragões gerem energia para a materialização no plano físico. Então, o que aconteceu de milagre na passagem da viúva endividada foi que essa faísca elétrica que veio da união no céu entre o Logos, o espírito de Eliacha e o espírito da viúva endividada, gerou uma faísca, então, que movimentou as forças do astral, dos 7 planetas, e gerou a produção de um milagre no plano físico. Eliacha recomendou, primeiro perguntou para a viúva, o que você tem que possa ser multiplicado? Ela disse que tinha um pequeno frasco de azeite. Eliacha disse, isso é suficiente. Lembram? Jesus disse, àqueles que têm, mais será dado. Isto é, a gente é condenado a ter mais daquilo que tem. Então, se temos dívida, teremos mais dívida. Se temos patrimônio, teremos mais patrimônio. Doença, saúde, mesma coisa. Então ele recomendou, cheguem, você e seus filhos, entrem em casa, depois de recolher muitos recipientes, levem para o centro de sua casa, fechem as janelas, as portas. Lembre que é preciso ser tudo hermeticamente fechado, ninguém pode interferir nisso. E o que fez a viúva e seus filhos? Foram derramando o frasquinho de azeite dentro dos recipientes grandes e ali tivemos o milagre da multiplicação do azeite. Vejam, esse milagre está escrito na Bíblia. E Jesus fez isso de uma forma um pouco diferente, quando transformou água em vinho. Certamente tinha um pouco de vinho ali, porque é preciso ter alguma coisa a partir da qual gerar mais daquilo. Tem um aforismo alquímico que diz que para fazer ouro é preciso ter ouro. Por isso que naquela história do tio Patinhas, ele guardava a moeda número 1 com muito cuidado. Ele poderia perder toda a fortuna dele,
mas não poderia perder aquela moedinha número 1, e a maga patológica estava sempre atrás, né? A bruxa sempre atrás da moedinha número 1. Então, é preciso tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem, ou melhor dizendo, cuidado com a escolha sobre aquilo que a gente tem. Se temos dívida, vamos colocar algo melhor que isso, não é? Existe uma passagem no budismo muito interessante. Uma senhora que estava muito endividada, muito desesperada, foi procurar um Buda e perguntou para o Buda se ele poderia fazê-la sair daquela pobreza, enriquecer, viver uma vida próspera. E o Buda disse que poderia, mas perguntou para ela: como você vai me pagar isso, né? E a mulher ficou perplexa. Mas, mestre, eu não tenho o que dar. O mestre diz: tem sim. Você tem que dar alguma coisa. Você não pode pretender alguma coisa sem dar algo em troca. É muito importante você dar algo em troca. E a mulher insistiu que não tinha nada para entregar. E o Buda então disse: mas e as suas dívidas? Você tem as suas dívidas. Por que você não me entrega elas em pagamento? Se você entregar as minhas dívidas, você vai ter, cá entre nós aqui, um recipiente vazio capaz de se encher de riqueza, né? Lembram daquele filme do Karate Kid, que o mestre estava ensinando o rapaz ao karatê, mas fez primeiro uma simbologia. Pegou um copo cheio de Coca-Cola e continuou derramando e explicou para ele: você veja, esse copo está cheio, não cabe mais nada dentro. Então, o que eu preciso dizer para você é que você precisa aprender a esvaziar este copo para que coisa como o karatê possa entrar nesse copo. O espírito do karatê possa estar presente dentro do seu recipiente. Lembre que o recipiente é a nossa alma. Se a nossa alma, que é uma taça, é um santo grau, se ela estiver cheia de Coca-Cola, não é possível colocar outra coisa no lugar, né? Precisamos escolher o que vamos colocar dentro do nosso recipiente. E a Cabala foi criada justamente para nos preparar como recipiente para algo melhor. Então, lembrem, quem quer prosperidade e não tem, é porque tem a sua taça cheia de escassez. Não é possível colocar prosperidade num local que está cheio do seu contrário, a escassez. Vamos esvaziar e, de preferência, fazer um bom uso dessa escassez. Essa escassez que está dentro do recipiente são sustentadas pelos 7 dragões. Não é? Podemos dizer que o DNA desse conteúdo de escassez são os 7 dragões alimentados pelos 7 planetas. Assim como os 7 planetas alimentam os 7 dragões contrários, vão alimentar os 7 dragões a favor, uma vez transmutados. Então vejam que o milagre é muito simples, mas precisamos atender às regras do milagre, né? Se você não está preparado para a abundância, é porque você está mais do que preparado para a escassez, está com todo o recipiente cheio de escassez. Não é? É preciso esvaziar o recipiente para que possa entrar a abundância. A abundância é natural, a escassez é antinatural. Por quê? Foi uma distração nossa ou uma decisão nossa que provocou a própria escassez.
a própria doença e assim por diante, né? Ficou bem entendido que existe um sistema que sustenta a nossa escassez e esse mesmo sistema, que são os 7 planetas, sustentam a vitória, o triunfo, melhor dizendo, quando resolvemos transformar a escassez em prosperidade, em abundância, né? Como transmutar os 7 dragões? O fogo violeta, por exemplo, é a melhor maneira. Então, recomendo que vocês descubram um mantra de invocação ao fogo violeta, de preferência num livro chamado Invocações à Luz, ou Haja Luz também, um segundo livro, editora Ponte para a Liberdade. Esses livros estão no sebo da internet. Uma outra fonte também confiável é a Summit Lighthouse. Existe a Summit americana e existe o site brasileiro. E neste site tem as invocações ao fogo violeta que podem ser feitas, e ali há instruções de falar em 3 vezes, 6 vezes e assim por diante. É a era dos rituais, a era da invocação à luz, a era de Saint-Germain. Precisamos fazer isto. Entrar efetivamente na era de Saint-Germain. Não precisamos conhecer todos os nossos defeitos. O que precisamos é redescobrir o fogo violeta e aplicá-lo todos os dias para que as nossas imperfeições, o nosso tikkun seja realizado. Isto é, a superação das nossas imperfeições. Ok? Então, era esse o assunto de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, queiram fazer a pergunta aí por escrito. Como ninguém quis fazer perguntas, e antes do encerramento, eu gostaria de propor a vocês, e isto acontecerá a partir da próxima live, da próxima semana, a realização de um segundo ritual dedicado à Ordem Aureum Sefer, Ordo Aureum Sefer, a Ordem do Livro Dourado. Nós estamos na era de Saint-Germain, na era do fogo violeta, na era do serviço espiritual. Cada um de nós é responsável por melhorar o mundo. E a melhor maneira de fazer isso é através de rituais, de invocações, de decretos, de apelo à luz divina. Então, eu gostaria de propor a vocês que entrem nessa ordem do livro dourado, para que possamos fazer as intercessões por aquelas pessoas que estão necessitadas, estão perdidas, estão sem consciência. A Iris está perguntando aqui sobre o segundo livro, né? O primeiro livro é o Haja Luz e o segundo é Invocações à Luz, da mesma editora Ponte para a Liberdade. São 2 livros que estão esgotados e talvez seja até um pouco caro cada um desses livros, né? Por isso que eu disse que o site da Summit contém decretos, invocações, apelos que podem ser utilizados. A Edith fez uma pergunta aqui, se uma criança de 8 anos pode ser invejosa.
invejosa no sentido de um dos pecados capitais? Não, porque uma criança é uma criança, ela está ainda em formação, ela pode ter tendência, pode até ter aprendido com alguém a parecer invejosa, mas uma criança é pura, ela não tem discernimento ainda para ser responsabilizada. E ninguém iria culpar uma criança, mesmo que ela estivesse manifestando inveja. Mas é claro que nessa idade de 8 anos, o modelo de inveja pode estar sendo criado, né? Por desatenção dos pais, ou pela convivência da criança, né? É preciso, então, prestar atenção para que essa criança não se torne um adulto invejoso. Mas lembram que os pecados capitais, eles têm dentro de cada um de nós, inclusive da criança, o tentador respectivo, né? Então tem o tentador da inveja, o tentador da ira, e são ligados aos planetas, né? Existe um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, que expressa um diálogo entre Napoleão Hill e o diabo nesse diálogo, explica como ele faz para alienar as pessoas. Isto é, para induzi-las a praticar os 7 pecados capitais, a serem gerenciadas pelo medo. E ele diz que as crianças, nas escolas, recebem o treinamento diabólico para se alienarem, a não terem pensamento próprio, a receberem tudo e serem papagaios, né, sem consciência. Então, é preciso prestar atenção na educação das crianças, porque o diabo, os tentadores, estão presentes desde muito cedo. Voltando aqui à nossa ordem do livro dourado, eu gostaria de propor a vocês que comprassem ou fabricassem um livro de capa dourada onde pudessem escrever as intercessões. Lembram? Todo mundo já utilizou grupos de intercessão, por exemplo, os orientais, Mahikari, e a Ryukai, e religiões budistas em geral, eles têm o costume de acolher intercessões, se escreve o nome de uma pessoa e vai lá para o altar. Como o altar, nesta era, somos nós mesmos, precisamos utilizar esse altar para fazer pedidos, invocações, intercessões pelas pessoas que precisam. Vejam que a coisa que é mais dolorosa quando desencarnamos é quando percebemos que tivemos oportunidades durante a encarnação e não utilizamos as oportunidades. Quando pudemos interceder pelos outros, não fizemos. Então vamos fazer a melhoria do mundo intercedendo. Lembram no filme Nosso Lar, que o André Luiz relata que quando estava no umbral, e não saía do umbral, estava vivendo uma situação extremamente dolorosa. Teve uma cliente, que era uma paciente dele, enquanto era médico encarnado, e que ele tratava com muito má vontade, não cobrava, mas tratava com muito má vontade, e quando ele desencarnou, ela foi uma das poucas, ou talvez a única pessoa que intercedeu por ele. E graças a essa intercessão, ele saiu do umbral e foi para o Nosso Lar, uma região mais elevada. Não é? A mãe dele certamente rezou por ele, mas tinha uma validade relativa, né? Porque uma mãe, o que ela pode fazer é interceder mesmo, né? Mas o valor de uma pessoa que ele renegava
e quem rezou por ele, intercedeu por ele, foi um fator decisivo na ascensão dele. Por que não fazermos essa intercessão agora, enquanto encarnados, por aquelas pessoas que estão à nossa volta, escravas da ignorância, não é? Temos políticos, governantes, escravos da ignorância, manipuladores. Por que não interceder por eles e melhorar o mundo com isso? Lembrem que Jesus disse, quem liga na terra, liga no céu também. Então eu estou propondo um veículo para ligar na terra, um instrumento, que é o livro dourado das intercessões, da ordem do livro dourado. Então, gostaria de pedir a vocês que comprassem ou fabricassem esse livro de capa dourada e que tragam na próxima semana já com uma lista de intercessões, né? O mundo inteiro está muito carente das nossas intercessões. Animais, plantas, floresta amazônica, governantes, né? Pessoas que moram na rua, que não têm nada, todas podem ser beneficiadas com a intercessão que virá da 20ª dimensão sob o comando do bem-amado Mestre Melquisedeque. Ok? Então, a partir da semana que vem, iniciaremos a nossa missão de intercessão pelos nossos irmãos que não tem, muitas vezes, quem interceda por eles, né? E lembram, se nós não pedirmos, não recebemos. E devemos pedir por aqueles que nem lembram que podem pedir. É o nosso dever, mas não vamos fazer por dever, vamos fazer por amor. Amor é a fonte do universo, né? Deus é amor. E devemos devolver ao amor recebido, retribuir o amor que recebemos com mais amor. E amor é serviço. Vamos servir. Então vamos escrever nesse caderno, nesse livro, nesse Sefer, Ordo Aureum Sefer. Durante a nossa meditação, no nosso ritual da ordem, os nomes não precisam ser verbalizados, eles podem ficar ocultos no caderno de cada um. Mas Deus receberá o pedido e enviará as suas bênçãos. Ok? Vamos então encerrar. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Respiramos o alento do Cristo e da era de Aquário. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da era do Ouro. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da era da liberdade. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, Deus Pai Mãe presente em nosso coração, agradecemos por esta oportunidade de servir nesse dia 16 de julho de 2025, neste santuário virtual, na presença dos nossos irmãos de todas as dimensões, irmãos do plano físico. Agradecemos a todos os mestres ascensionados e seus complementos divinos, 7 arcanjos, 7 Elohim e seus complementos divinos. Agradecemos especialmente ao bem-amado Mestre Melquisedeque, Senhor da Ordem de Melquisedeque, a quem servimos.
Agradecemos nossos mentores, instrutores, anjos de guarda, guias espirituais. Agradecemos, enfim, a todos os seres que, mesmo não citados, colaboraram conosco no dia de hoje. Agradecemos ao bem-amado Arcanjo Miguel, Deus Astreia, pelas proteções e encaminhamentos. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado a todos.